A gente está gravando essas apresentações, né? Porque depois a gente coloca isso no YouTube do Lapig, enfim, acho que é uma maneira também da gente fazer aquilo que é esperado da gente, né? Criar esse ambiente de discussão e compartilhar um pouco o que nós estamos fazendo e também ouvir aqueles que estão utilizando essas ferramentas que estão sendo apresentadas ou outras. Mas, então é isso, assim, sejam todos muito bem-vindos, né? O Café com Bolo está acontecendo toda quinta, 5 horas da tarde, de forma híbrida. Para quem está lá no Lapig, parece que hoje tem pão de queijo, tem café. Então, hoje é pão de queijo, café com pão de queijo. E o Balma... e a ideia do Café com Bolo hoje, né, ciência e IA, é o Guilherme e o Felipe vão apresentar um ambiente de desenvolvimento, né, um IDE, Interactive Development Environment, chamado Antigravity, que foi criado pela Google. E o Guilherme começou a usar o Antigravity, ficou encantado, e depois também o Felipe ficou encantado. E aí, o Antigravity é um ambiente para se desenvolver códigos códigos que sejam mais complexos, né? E ele tem acesso às plataformas de IA, como o Gemini, o Opus 4.6 da Claude. Eles vão mostrar tudo isso. E a pergunta que norteia essa apresentação, essa discussão primeiro, desvendar o que é o Antigravity e quando que vale a pena usar o Antigravity. Todos nós, né, de alguma forma, nós estamos fazendo uso cada vez mais frequente de essas plataformas de IA, seja o ChatGPT, seja o Gemini, seja o Claude, o Sonnet, o Opus e outras plataformas para produzir, né, geração de scripts. E aí você tem esses ambientes mais complexos para você desenvolver coisas que sejam mais complexas do que um script ali do dia a dia. Então é isso, passar a palavra para os dois, eu não sei como que eles se organizaram, quem começa, mas é isso, agradeço já ao Felipe, ao Guilherme, e semana que vem, fazendo já um pouquinho de propaganda, enquanto a turma está chegando ainda, semana que vem, quem vai estar apresentando é o Marcos Cardoso, que vai falar sobre o Perplexity Computer. E a gente está com uma programação bem bacana, toda semana, para esse Café com Bolo Ciência AI. Então, passando a palavra para os dois, que estão aí pensativos, a palavra está com vocês. Abraço. Obrigado. Ok. Então, nós somos o Guilherme Vaz e o Felipe Souza, né? E nós somos estudantes de Ciências Ambientais no final da formação. E aqui no Lapig a gente tem acesso a muitas informações, como IA, café com bolo, e principalmente a desenvolver melhor nossas habilidades como profissionais futuramente. E não somos programadores, não somos dessa área especificamente, mas utilizando esse software, essa ideia, a gente pretende mostrar um pouco do que ela é capaz de fazer, mesmo que você não tenha muito entendimento na área. Vou passar a palavra para o Felipe. Então, a gente tentou buscar um pouco do histórico da Google de uma forma bem rápida, até chegar no Antigravity. E assim, a gente pensou, vamos procurar um evento importante em cada ano nos últimos 10 anos para a gente tentar construir essa história, né? Então, assim, de forma bem rápida, começando lá em 2015, assim, que a Google lançou os primeiros Tensor Processing Units, né, que eram os microchips, que eles são basicamente para aumentar a velocidade e melhorar essa comunicação, né, de informações.
Pulando ali para 2016, teve a histórica vitória do AlphaGo, né? Em cima do campeão mundial de Go. Go é um jogo oriental que ele consegue ser mais complexo. Isso, mais complexo do que o xadrez, com infinitas possibilidades. E nesse ano a máquina conseguiu ganhar de 3-0 do campeão mundial de Go, mostrando jogadas inéditas, né? Em 2017 temos ali o paper de Attention is All You Need, né? Que é um landmark introduzindo essa arquitetura Transformer no mundo, interessante. Aí, pulando de novo para 2018, 2019, eles lançaram o BERT, né? Que é uma nova forma de entender as palavras, dessa vez não como tokens únicos, né? Mas com contexto, entender todo o contexto da frase, em vez de usar só palavras para poder gerar o que você precisa. Com esse BERT, a Google começou a ser capaz de entender uma frase inteira, né? Em 2020 ali foi basicamente quando eles fizeram a produção do AlphaFold 2, que foi lançado em julho de 2021. Foi lançado um paper sobre ele, né? E posteriormente esse AlphaFold, o Demis Hassabis até ganhou, junto com o Jumper, né, um prêmio Nobel de Química, conseguindo fazer previsões em cima de uma proteína. Pulando para 2021, eles lançaram esse Lambda, né, que é basicamente um modelo de conversa fluida, que deixa a IA de uma forma, as conversas com a IA de formas mais fluidas e não tão robotizadas, né? Pulando para 2022, eles lançaram o Palm, né, que ele é um Large Scale Reasoning Model, que eles aplicaram basicamente 540 bilhões de parâmetros para ajudar nessa construção aí da história, né? Em 2023 foi quando lançaram o Gemini 1.0. Pulando para 2024, aí teve o diferencial, né, que era o lançamento do Antigravity. Que o Antigravity, com o Antigravity, eles foram capazes de escalar, né, essas TPUs, formando clusters interconectados entre elas, né? E isso diminuiu os gargalos e aumentou a velocidade desses processamentos. 2025 teve o projeto Astra, né, que é um protótipo de agente multimodal. E pulando para 2026, que é onde a gente está, a gente tem disponível 3 produtos incríveis aí que a gente trabalha diariamente com eles, que é o Gemini 3.1, tem o Pro e o DeepThink. O Antigravity 2.0, que é a diferença do 1.0, que agora ele tem uma infraestrutura muito maior, com um contexto muito maior de tokens também, né? E o Google AI Ultra, que é basicamente o ecossistema da junção de todas essas inteligências artificiais, né? Agora, focando no Antigravity, a gente queria ver qual que é a grande diferença do Antigravity em relação aos top do momento, né? Que a gente assiste, eu e o Guilherme, a gente assiste muito vídeo, acompanha essas novidades dos devs, né? E como a gente não é dev, a gente teve um olhar diferente sobre cada um deles, né? E assim, o Google Antigravity, ele basicamente funciona como um orquestrador de agentes, né? Em outros Café com Bolos falando sobre agentes, falando sobre os negócio agente, que esqueci o nome. Enfim, daí isso, os genes. E o Antigravity, ele dá uma mudada em relação a isso, né? Porque o Antigravity, ele é baseado no Stack-Driven Development, né? Que é em que você está muito mais atrelado à orquestração da produção do seu software do que, de fato, no coding, né? Através dele, você consegue fazer várias coisas sem nem ver o código e dá certo, sabe? A gente testou muitas vezes. Então, a arquitetura dele é essa, que tem vários agentes, que eles conseguem trabalhar de forma assíncrona, um separado do outro, e você consegue atribuir skills a cada um desses agentes. Que as skills vão ser basicamente arquivos em Markdown que vão falar, tal agente vai ser especialista em tal coisa. E o que isso diferencia, por exemplo, da Cloud Code? A Cloud Code, ela é muito mais voltada como uma ferramenta de acesso direto ao sistema operacional, né? Ela é voltada para você... ela é uma infraestrutura de testes em que você pode automatizar alguns códigos,
pode fazer os testes na sua própria infraestrutura, mas, de qualquer forma, no Cloud Code você vai estar em contato direto com o código. No Google Antigravity você pode entrar em contato com o código, mas se você não quiser, você não precisa nem ver nenhum tipo de código. Você só precisa ter uma ideia da arquitetura por detrás disso. O OpenAI Codex, a gente colocou aí que ele funciona como um motor funcional, né? Em que assim, ele não tem uma interface própria, você consegue usar uma API e ele te ajuda a gerar códigos brutos e de uma forma bem legal também. Aí acaba que no final, os três servem para desenvolver tarefas, os três fazem tarefas parecidas, mas o propósito fundamental é diferente, né? O propósito do Antigravity é você orquestrar todas essas tarefas para alguns agentes. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá para frente. E cada agente vai executar essa tarefa sem necessariamente você ter que entrar em contato direto com essa tarefa. Agora, aqui um pouco das estruturas diferenciais da plataforma, né? Para quem é dev, para quem trabalha no coding, geralmente mexe muito com o VS Code, né? E o Antigravity é basicamente uma versão da interface do VS Code com algumas coisas a mais, né? Que seria o gerenciador de agentes, em que você pode fazer ajustes finos em que cada agente vai fazer, que cada agente vai ser responsável, e junto dos skills eles conseguem orquestrar tudo que você precisa, né? E isso tira o foco em digitar o código. E traz mais o foco para a arquitetura. Como você vai pensar no seu software? Você tem que pensar no front-end, no back-end, pensar em como um botãozinho vai ligar na outra coisa, mas através de prompts simples, você consegue interligar uma coisa na outra usando o Antigravity, né? E dentro do Antigravity, igual o professor falou, a gente consegue ter acesso a alguns outros produtos, né? Que são os produtos da Gemini 3.1 Pro High e Low, Gemini 3 Flash, Cloud Sonnet, Cloud Opus e o GPT-OS. Esse Cloud potentes pra caramba, inclusive. Muito bom. E esse Cloud Opus aí, ele é bem caro, assim, para quem quiser adquirir, mas por enquanto ele está disponibilizado de forma gratuita dentro do Antigravity para você usar ele, para você testar os três, colocar um contra o outro. E o Antigravity também tem alguns inputs diferentes do que outras plataformas. Nele a gente consegue colocar um input de áudio, a gente consegue colocar input de imagem, workflows de trabalhos, né, inteiros para ele ler, e fazer menções também a outras ferramentas. Que isso a gente achou muito interessante, a gente usou pra caramba para poder resolver o desafio que a gente vai mostrar para vocês pra frente. Aqui a gente só trouxe mais ou menos tipo, que nem uma almoça de graça, né? Por que essas ferramentas tão caras podem estar de graça, que pode ser também uma especulação, mas que a gente pensou aqui, tipo assim, a Google pode estar liberando essa ferramenta de forma gratuita para fechar um ciclo, né? Para ter a adoção dos desenvolvedores e esses desenvolvedores desenvolverem testes, relatarem bugs, problemas na orquestração de cada agente, e dessa forma eles conseguem otimizar e melhorar seu serviço de uma forma muito mais rápida do que se fosse, por exemplo, um teste só interno, né? Então pode ser que daqui a uns dias esses serviços que estão muito bons não sejam tão gratuitos assim. E agora a gente deu esse contexto de uma forma bem rápida assim, do Antigravity. A gente vai entrar no ponto de como a gente colocou a mão na massa para poder chegar num resultado legal para esse desafio. Assim, aqui no APIG a gente trabalha basicamente com aplicações de sensoramento remoto e todos os dias a gente tem um contato muito grande com mapeamentos, com várias coisas desse tipo, e com o passar do tempo a gente vai vendo que boas amostras são essenciais para fazer bons mapas. E a partir disso a gente precisa criar novos jeitos de achar boas amostras e novas amostras. E assim, o professor chegou com esse desafio para a gente conseguir basicamente extrair séries de pontos distintos. Nesse aqui a gente focou num pouco diferente. E no final achar similaridade entre vários pontos. O Guilherme vai falar um pouco mais agora. Bom,
com base no que a gente conseguia fazer, a gente sentou primeiro junto e montou um fluxograma que a gente deveria seguir. Então, primeiro a gente queria entrar com 2 dados, A e B, e inserir informações nele, como o nome, localização, tempo, e com base nos dados do GE, Google Earth Engine, pegamos amostras para esses pontos no período de 1 ano de suas bandas espectrais do satélite Sentinel. Pegamos também os embeddings para esse ano, do Alpha Earth Foundation. Então, a gente precisava fazer o processamento desses dados e fazer cálculos com esses dados para terminar gerando um CSV, que além de ser possível analisar dentro da plataforma que a gente queria gerar, que fosse possível também guardar essas métricas, né? Em um ponto que você pode acessar depois. Pode passar. Mas como que a gente pretende calcular a similaridade? Bom, vamos pegar esses pontos que a gente gera, encher eles de informações, que seriam do Sentinel, e também vamos colocar os embeddings. Só que vamos trabalhar com esses pontos como se eles fossem vetores. E os vetores, eles tendem a se direcionar para um... Eles estão em direção e sentido. Eles estão em direção e sentido, por conta desse volume de dados. Então, a gente vai comparar como que eles respondem, comparando um outro, o ângulo que eles formam, e isso vai dizer o quão similares eles são. Vamos usar essa técnica aplicada nesse trabalho de referência. E essa vai ser a base para a gente calcular a similaridade entre eles. Só um complemento aqui, voltando. E como que a gente fez isso, né? A gente basicamente criou essa estrutura em que a gente puxava a série temporal Sentinel de um ponto, escolhia as bandas espectrais que a gente queria, tirou a banda 9, tirou a banda 1, e a gente precisava armazenar tudo isso. E como que a gente ia representar isso em um vetor que é só uma dimensão? Aí a gente, pesquisando, achamos esse trabalho também, em que nele ele mostra que um vetor a similaridade entre 2 vetores com N dimensões, em que o número de dimensões seriam o número de bandas que a gente tem, né? Então a gente comparou Sentinel com Sentinel, embedding com embedding. Exato. Então os embeddings, eles são um conjunto de dados com suas 64 bandas, 64 dimensões, e a gente comparou as 64 dimensões que a gente encontrou no ponto A com as outras 64 dimensões do ponto B. Para Sentinel a mesma coisa. Foram 9 dimensões do Sentinel, 9 bandas, tiramos 2, no caso foi a banda 9 e 1. E então comparamos do ponto A e do ponto B também. Então, quando a gente abre, em um primeiro momento, o Anti-Gravity, a gente se depara com essa interface que é muito parecida com a do VS Code. É muito familiar para quem já é acostumado a fazer códigos, gerenciar scripts e projetos. E aqui a gente vê que do lado tem a parte onde você consegue conversar com a gente. Nessa parte de conversar com a gente, você consegue fazer os seus pedidos e ele vai te retornar o que você pediu ou próximo ao que você pediu. Pode seguir. Então, por exemplo, para a gente conseguir dar informação, a gente primeiro organiza a nossa ideia e deixa em arquivos, como esse aí que é o Markdown. Tem como você gerar o script inteiro para simplesmente falar, não, faz isso que eu quero isso tudo, mas fazendo em passos, você consegue fazer ele trabalhar de forma que você consiga entender onde que ele vai possivelmente esquecer de alguma coisa, gerar uma alucinação, e corrigir assim que você percebe o erro, podendo assim passar para o próximo passo. Nesse caso aí, no primeiro passo, a gente queria primeiramente organizar a estrutura de como ele ia funcionar por trás da parte visível, né, que é o back-end, onde ele recebe informações e devolve informações. E
o front-end, que seria a parte visual do programa. Então, a gente fazendo essas contas, a gente viu que não tem como você simplesmente falar para ele fazer sem ele entender o que seria esses passos. Então, estruturamos. Eu quero que a parte que realiza os cálculos seja, por exemplo, em Python, e a parte de visualização seja feita em HTML. Isso são linguagens que vão ser mais responsivas, possivelmente, para realizar tais tarefas. E assim a gente vai dando as entradas em, eu quero esse input, eu quero que no back-end, na parte visual, você me devolva isso. E assim você divide essas tarefas em passo, fala o que você quer, e quanto mais claro você for, mais detalhado, melhor vai ser o que ele vai te retornar. Pode passar para o próximo. É só fazer uma adendo aqui nesse prompt inicial, né? A gente fez alguns testes, e o primeiro prompt que a gente fez foi engraçado, teve 1.500 linhas. A gente tentou colocar tudo muito detalhado e viu que só fez ele alucinar mais ainda, né? Por isso que é importante ser claro e objetivo na sua ideia, que você tem que tratar ele como um dev, um engenheiro sênior, né? Um engenheiro de software sênior, e não como uma pessoa que não sabe. Então, quanto mais claro, mais conciso for sua ordem para ele, tipo, tal botão é do front-end, tem que ser ligado a back-end que vai gerar esse cálculo. De forma bem simples, bem clara, ele funciona muito melhor do que se você fizer um documento de, sei lá, 20, 30 páginas. Sim, e a forma como você detalha também, ela vai fazer com que ele tenha um insight de o que usar. Por exemplo, eu quero uma biblioteca específica que trabalha com coisa muito específica. Se eu não tenho conhecimento de que, trabalhando junto com ela vai me dar um melhor resultado, ele pode entender que essa biblioteca ela precisa ser nessa versão e trabalhar com as outras da forma que ele mesmo tinha organizado com base no que você falou. E o resultado, ele pode acabar fazendo com que o código quebre. Por quê? Se uma só, ela está na versão específica que você pediu e o resto, que trabalharia junto com essa biblioteca, não funcionar da mesma forma, ele vai te entregar aquilo e possivelmente mais para frente, 2, 3 passos de explicação, uma coisa não vai ligar com a outra. Pode passar. E aqui é onde a gente faz essa implementação e faz os pedidos. Ele agora vai devolver para a gente um plano de o que ele vai implementar, muito bem descrito, e você vai falar, isso é o que eu quero, isso é o que eu não quero e o que eu não preciso. Remova isso, adicione esse outro passo. Isso tudo são processos que vão ser o final antes de você realizar uma modificação em algo já feito. Por exemplo, antes de ele fazer o script inteiro, que pode variar de tamanho e quantos arquivos vão ser também, ele vai fazer esse pedido. Assim que você aceitar, pode passar, ele vai te escrever tudo que foi gerado, mostrando se for um segundo, terceiro passo que adicionou, que tirou, e no primeiro passo é adicionar todo o projeto. Vale lembrar uma coisa, o Antigravity ele tem uma questão muito importante. Ele trabalha de forma sistêmica. Naquela aba lateral à esquerda, vai ser tudo o que tem dentro do projeto. E se você pede uma coisa que depende de um script, que é a parte que trabalha com visual, e uma que trabalha com cálculo, que seria o por trás das câmeras, ele vai fazer atualizações nos dois. Bom, essas mudanças você consegue aceitar ou não, pedir para modificar mais uma vez, e ele vai fazer aquele mesmo processo de gerar um plano de implementação, e aí você vai salvando e fazendo testes. Pode passar? Bom, aqui agora a gente vai mostrar como ficou o nosso aplicativo final, né? E com tudo isso, a gente demorou muitas horas quebrando a cabeça, igual eu falei que a gente não sabia como mexer com o Antigravity, então fomos pesquisando, olhando, e não foi muito difícil a gente chegar nesse resultado final, depois que a gente entendeu de fato que a gente não tem que codar, a gente tem que ser um arquiteto do software, né, dentro do Antigravity. E usando tudo isso, a gente conseguiu montar um site,
Deixa eu disponibilizar para vocês. Deixa eu ver. Isso deu spoiler. Pois é. E aqui é basicamente o nosso front-end. Por enquanto, a gente achou melhor deixar 2 amostras para ficar muito mais fácil de visualizar, mas a ideia é que a gente consiga subir um CSV com N amostras, com várias informações, e ele puxe todas essas informações do Google Earth Engine, processe essas informações utilizando o Python dentro do nosso programa que criamos, e gere gráficos e CSVs para a gente. Aqui, vamos colocar de uma forma bem rápida, na prática, como ficou. Vamos pegar aqui, por exemplo, 2 amostras de pastagem natural, sendo uma amostra uma pastagem natural de Santa Catarina e a outra uma pastagem melhorada. Vamos colocar aqui pastagem SC. Vamos escolher aqui uma data de início, uma data de fim, e um tempo de 1 ano para ele buscar as imagens. Sim. E a gente pode gerar os CSVs. Aqui ele está processando tudo lá no Google Earth Engine, puxando todas as observações Sentinel que a gente tem, filtrando para as melhores observações do mês, aplicando um gap filling, né, que é um filtro para suavizar a série, e tirar os outliers, etc. E ele devolve para a gente arquivos baixáveis CSV. Se a gente quiser olhar ponto a ponto, a gente consegue. E também dos embeddings, mostrando o que cada dimensão do embedding dá em cada mês do ano. E isso tudo ele vai fazer puxando de uma API. Ele vai pegar do Google Earth Engine a API de fundo e ele vai te entregar só o que você precisa ver, que é, eu quero isso, me devolva essas informações. E assim, a gente consegue fazer um comparativo desses dados, primeiro vendo uma versão ampliada deles, né? Tanto as pastagens do ponto 1 que a gente escolheu, que é pastagem de Santa Catarina, e o ponto 2 melhorado. Nessa visão geral, panorâmica, a gente vai ver o comportamento de todas as bandas, no caso para Sentinel e em cima. A gente calcula o coeficiente angular desses 2 alvos e podemos ver que eles são muito parecidos. Mas por quê? Apesar de se tratarem de alvos que são pastagem e estão em locais diferentes, eles vão apresentar durante um ano um comportamento similar. E aqui a gente consegue comparar banda a banda. Conseguimos dar zoom nos gráficos. E aqui embaixo tem a comparação entre os embeddings, né? Aqui a gente consegue ver basicamente ao longo do ano, o que cada dimensão do embedding comparada uma à outra, que o embedding é uma imagem anual, né? Uhum. Então, dos 2 pontos, eles fazem a comparação ponto a ponto de todas as dimensões do embedding, das 64 dimensões do embedding, e depois ele devolve para a gente qual que é a similaridade entre esses 2 pontos, levando em consideração só os embeddings. Que aqui, nesse ângulo, quanto mais próximo de 0, maior a similaridade, quanto mais próximo de 90, mais dissimilares esses pontos estão. E aqui do lado a gente tem também o cosseno, o ângulo, e além disso a gente colocou um gráficozinho de radar aqui, que aí se eu quiser, por exemplo, comparar aqui somente as dimensões dos embeddings que estão mais parecidas, que tem mais a ver uma com a outra. Então aqui no gráfico de radar a gente pode escolher, por exemplo, aqui o bando A6, A7, A8 e A11. E a gente consegue gerar esse gráfico de radar para ver entre os 2 pontos qual que é a similaridade entre só essas dimensões calculadas. E assim,
voltando a falar um pouco do vetor, o nosso vetor ele não leva em consideração a amplitude, né? Ele leva em consideração o comportamento ao longo do tempo que a gente escolheu. E basicamente o aplicativo é esse, tipo o inicial do que a gente quer, mas a gente, junto com o pessoal que a gente pretende trabalhar muito mais, a gente ficou muito empolgado com esse trabalho, a gente quebrou muita cabeça e eu acho que a gente conseguiu chegar num lugar bem bacana, e a gente também trouxe mais algumas outras coisas. A partir dessa experiência, a gente tirou os pontos que são positivos e negativos para a gente ao longo do processo. Né? Como a gente vai trabalhar com esse software que tem inúmeras formas de você trabalhar, ele vai ter pontos bons e pontos ruins. E os testes, por exemplo, são muito fáceis de serem executados, porque você não está sozinho. A inteligência artificial ela consegue rodar coisas no seu terminal, fazendo os testes com você e te explicando, através dos artefatos que ela gerou, o que pode ser um erro ou não. Você também vai conseguir trabalhar com ela de forma que ela entenda o que você fez e vai te sugerir melhorias. Nessas melhorias, você pode acatar ou não, ou sugerir outras coisas, e é um trabalho em conjunto. Você está orquestrando junto com a gente. As skills que você implementa nele, elas vão trazer um leque de possibilidades ainda maior, porque como ela vai trabalhar com cada skill sendo destinada para um dos subagentes lá dentro, você tem um agente realizando, por exemplo, a parte de segurança do aplicativo que você quer gerar, um outro cuidando da parte de design. Então, o seu resultado ele pode ser muito consistente conforme as informações que você dá e as skills que você usa para trabalhar com eles. Bom, e edição de múltiplos arquivos, né? Você não perde mais 1 mês, 2 meses escrevendo um código, porque você consegue fazer um conjunto de atualizações e modificações com poucos cliques, conforme a instrução que você deu. Pontos negativos. Você tem que explicar de forma prática e direta ao ponto, sem dar muitos detalhes técnicos, porque você está falando com praticamente um desenvolvedor sênior. Você entender a lógica do modelo é uma coisa importante, porque tem várias formas de desenvolver um aplicativo. A gente fez um aplicativo onde a gente usou, por exemplo, uma biblioteca Python que vai trabalhar muito bem com back-end e entregar essas informações para o front-end. Beleza, vamos trabalhar com a API? Beleza, mas eram coisas que a gente já entendia que a gente precisava fazer. Agora, com os outros 500 modelos, 100 mil modelos que tiverem para realizar, você vai ter que ter uma base para trabalhar com eles. E sim, ele pode gerar mais do que você queria, dependendo do que você pede, porque se não ficar claro, ele vai começar a fazer várias coisas. Ele pode também esquecer alguns passos, se você der uma descrição muito longa, der várias etapas, ele vai quebrar elas e tentar realizar, e ele tem uma memória não muito boa, se comparado, por exemplo, ao Cloud Code, e isso impacta. E um dos pontos mais importantes é a quantidade de tokens que você tem lá, que é relativamente pequena. Você vai trabalhando nele e muito rápido vai consumindo os modelos que você... a quantidade de token por modelo que você vai ter. Por exemplo, os modelos do Gemini, eles vão ter um refresh mais rápido para você gastar seus tokens e poder utilizar novamente. Já os modelos do Cloud Sonnet, Cloud Opus e o do GPT, eles vão ter um tempo maior, por serem também mais potentes e às vezes não facilmente disponibilizáveis pelo preço. E esse tempo, o que é esse tempo? Quanto mais você vai utilizando, mais ele vai gastando essa quantidade de tokens, certo? Uhum. Então, por exemplo, quando você usa produtos da Gemini, você só gasta os tokens Gemini. Quando você usa os produtos Cloud, você só gasta os tokens Cloud. E aí a gente separou também algumas dicas muito importantes para quem quer se aventurar no Antigravity, para você gastar a menor quantidade possível de tokens no seu projeto e conseguir desenvolver ele de uma forma com que você não precise esperar 7 dias para você e continuar no projeto lá, ter que migrar para alguma outra plataforma. Por exemplo, eu comecei no Antigravity.
acabou meus tokens, vou ter que migrar para outro lugar, mas toda a minha estrutura já está aqui, o que eu faço? Então, isso aqui são algumas dicas para você não chegar nesse ponto e você conseguir muito bem orquestrar todos os seus modelos. Vou usar o Cloud Code, vou usar o Codex e vou orquestrar todos eles para chegar num resultado final de uma forma econômica, né? Que basicamente uma das dicas é fazer todo esse planejamento fora do Antigravity. A gente mostrou lá aquele nosso primeiro arquivo Markdown. Primeiro eu tentei fazer o planejamento dentro do Antigravity, não deu muito certo, porque eu fiquei gastando tokens, quebrando a cabeça. Então, a primeira coisa, nossa primeira dica seria essa. Pega uma outra inteligência artificial, pensa no seu planejamento, cria seu planejamento fora do Antigravity. Depois que você acha que está tudo ok, tudo bem setado, pronto, vamos entrar no Antigravity. Também tem o modo Fast, que consome menos tokens, o da Gemini. Ele é muito bom para tarefas rápidas, como, por exemplo, me liste isso. Depois que você pegou essas informações, gere para mim o que eu preciso para montar um arquivo de texto para o GitHub, por exemplo, dentro desse projeto, se você quiser subir ele no caso. Ele vai fazer essas tarefas muito rápido, consumindo menos. Você também pode utilizar somente skills que o seu projeto necessita e não encher ele de skills para ele, nossa, ter 500 coisas, mas ele tem que pensar muito e destinar um skill para cada uma. Porque justamente vai preencher com muito contexto para ele trabalhar, o que obviamente vai gastar mais. E alterar entre modelos Cloud Gemini economiza também, porque você alternando, destinando uma tarefa que precisa pensar mais, você usa um modelo mais potente, como por exemplo, eu vou usar o Gemini 3.1 High e o 3.1 Low. O Low para trabalhos mais simples, o High para mais eficientes, tarefas muito, muito simples, o Gemini Fast, e é isso. É interessante, vocês ficarem sempre alterando entre esses modelos para economizar. E, assim, agora recapitulando tudo, toda a nossa apresentação a gente montou um GitHub, que já disponibilizamos dentro do site do Lapig. Nesse GitHub a gente colocou todos os passo a passos. Quem quiser fazer exatamente o que a gente fez agora, deixa eu compartilhar com vocês. Tá prontinho. Eita. Tá prontinho aqui no repositório do Lapig, com todos os nossos arquivos, a explicação de cada funcionalidade, quais são as principais funcionalidades, quais tecnologias a gente usou para o back-end, quais tecnologias a gente usou para o front-end, uma estrutura de um bom projeto a gente colocou aqui, e como você faz uma instalação e uma configuração do seu projeto. Se você quiser fazer alguma coisa parecida, tá tudo aqui disponibilizado no repositório do GitHub do Lapig. Vocês podem entrar, dar uma olhada, brincar com o Antigravity, replicar, fazer outras coisas relacionadas a isso, mas está bem estruturadinho. Acho que vai ajudar bastante para quem se interessar, quiser trabalhar também com o Antigravity, que a gente gostou bastante. Ficamos bem felizão em fazer esse desafio aí que o professor propôs para a gente. E acho que é basicamente isso, assim. Excelente. Pessoal batendo palmas, foi muito bom. E eu fui anotando aqui uma porção de comentários, algumas dúvidas, mas primeiro vamos abrir para quem quer que tenha alguma dúvida, alguma outra sugestão, né? Então, está aberto. Fiquem à vontade para perguntarem aí para o Felipe, para o Guilherme, qualquer coisa, né, sobre Antigravity, sobre esse código que eles criaram. Eu vou começar, então, para aquecer, que aí o pessoal vai ficando mais animado. Bom, primeiro, eu realmente gostei muito e vendo a apresentação de vocês,
Hoje, mais cedo, eu falava com o professor Ronaldo, que está remoto. O Ronaldo hoje ele queria estar aí presencialmente e eu que não estava. Aí ele está remoto, mas dizendo o seguinte, que o que vocês fizeram é tão extraordinário, né? Talvez a gente, há 4, 5 anos atrás, nossa, isso é um trabalho grande, é um trabalho complexo, né? Comparar essas distâncias angulares, né? Fazer esse produto angular entre 2 pontos distintos, 2 amostras, e considerando distintas bandas espectrais, e depois ainda usar essas imagens de embedding. E aí agora você tem esse orquestrador de agentes, ou esse arquiteto de software, como o Felipe mencionou, e eu acho que essa é a ideia fundamental por detrás do anti-gravity. É que a gente deixa, e aí com todo cuidado e respeito àqueles que estão escrevendo seus códigos, usando linhas de comando, mas o anti-gravity ele te traz a possibilidade de você deixar de ser o pedreiro, que está assentando os tijolos no código, e vai ser o arquiteto, que vai pensar a casa. Então, essa é um pouco uma analogia bem interessante. Mas o grande desafio que tudo isso traz, e é um desafio que eu tenho sentido muito com a IA, é que é claro que, com todas essas facilidades, e na semana passada eu comentei, né? Cada vez mais eu estou vendo a IA como uma máquina é uma grande ferramenta ou uma máquina de fazer ferramentas. O problema é que eu tenho uma máquina de fazer ferramentas e eu não sei exatamente aonde usar essas ferramentas, ou me falta criatividade, ou me falta até o cuidado para entender as especificidades dessas ferramentas, e eu certamente não vou gerar algo tão original, algo tão interessante. Então, nós estamos transferindo, pensa, há 2, 3 anos, ano passado, alguém desenvolveu um código para fazer essa análise de distâncias, essa análise de similaridade. Nossa, isso é um trabalho de conclusão de curso, né, de primeira grandeza. Agora nós temos essa máquina de fazer essas ferramentas. O Felipe comentou, nós gastamos várias horas. Eu acho que vocês gastaram muito poucas horas. Assim, claro que vocês gastaram horas para entender tudo, mas o que eu quero dizer é que você tem o anti-gravity, vocês tiveram uma proposta. Eu estou entendendo, eu vou começar algumas perguntas bem rápidas para que também os outros possam comentar, perguntar. Primeira coisa, a gente comentou na semana passada que a gente quer que isso se torne um grande projeto aí do laboratório, do grupo nosso. Então, vocês criaram um software para fazer essa análise de distâncias, essa análise de calcular essas distâncias angulares para 2 pontos. Eu sei que poderiam ser 100 mil pontos, e para aqueles que nos conhecem sabem que nós trabalhamos literalmente com milhares de pontos. Então, a gente pode recuperar, está tudo lá no GitHub, tudo bem documentado. Mas nós podemos também continuar esse código e trazendo novas funcionalidades. Então, assim, eu sei que vocês comentaram que tem uma questão da memória, né? A memória, mas se você abrir esse código novamente, é um projeto lá no Anti-Gravity, você consegue partir da onde vocês pararam, atualizar o código, fazer novas funcionalidades. É tranquilo isso? Com toda certeza. Tá, maravilha. A outra coisa que eu fiquei curioso, é que vocês comentaram, né? Até porque vocês usaram com o Anti-Gravity modelos, entre aspas, gratuitos. Vocês não pagaram para usar. Eu fiquei na dúvida se vocês usaram Gemini ou se vocês usaram Opus. Todos. Absolutamente tudo. A gente basicamente ia migrando. Quando
por exemplo, quando a gente foi implementar a parte dos cálculos que a gente puxa lá do Google Earth Engine. Aí a gente falou assim, não, vamos usar mais o Opus, que ele é mais robusto e tal, porque vai precisar gerar algo mais complexo. Aí na parte do front-end a gente já usava mais o Gemini. Tá. Então a gente ia fazendo esse... E claro que quanto mais você explica, e aí eu achei ótimo, porque vocês falaram, a gente tem que planejar. Tudo tem que planejar. Eu acho que a gente vai conviver com robôs daqui a uns 2, 3 anos, mas a gente não vai poder deixar de lado o nosso bom caderno, a nossa caneta, porque a gente tem que planejar. Depois eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de planejar, que é um dos desafios ainda da IA. Mas vocês poderiam fazer o código que vocês fizeram usando modelos locais? Vocês poderiam ter o Llama na máquina e não ter essa preocupação com a quantidade de tokens que vocês conseguiram acessar gratuitamente? Aí é uma dúvida muito grande, porque quando a gente vai acessar esses modelos, a gente consegue usar modelos já inseridos lá dentro. Inclusive, ele atualizou esses dias o Antigravity, e as opções que tem são as opções que a Google mesmo vai disponibilizar. Bom, é igual a gente falou, there's no free lunch, então a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, se vai virar um software completamente pago, uma ideia é paga, né? Então, por enquanto, a gente consegue usar o que tem lá. Tá. Inserir modelos, não. Maravilha. Vou passar, o Vitor está com a mão levantada, mas só para dizer que parece que não tem almoço grátis, mas parece que tem alguém aí prometendo sanduíche. Eu quero depois falar do sanduíche gratuito, tá? Que eu acho que é um negócio bem interessante, que é um concorrente gratuito do Antigravity. Mas passar para o Vitor. Vai lá, Vitor. Não, a minha dúvida era muito nisso que o Felipe comentou e o Guilherme, sobre a questão dos modelos dentro do Antigravity, porque assim, a própria ideia de ter o cloud dentro do Antigravity é você ter um concorrente Anthropic dentro de algo que é produzido pela Google. E isso é muito porque a Google está fazendo uma estratégia de mercado de que hoje o pessoal de coding acha a cloud melhor, então ele tem que colocar na plataforma dele a cloud também. Só que hoje eles estão pagando a conta, porque o Opus, por exemplo, ele é pago. E se a gente quisesse ter esse acesso, teria que pagar. Só que quando eu uso o Antigravity, ele não é pago, ele é gratuito. E aí tem um limite. A minha dúvida é o quanto seria ruim para vocês, a partir do que vocês fizeram, se não tivesse o Opus dentro do Antigravity. Porque assim, eu acho que a longo prazo ele vai continuar estando lá, mas estando de graça não vai ser por muito tempo. Da minha parte, assim, que a gente fez tudo em conjunto, a gente reunia no Discord durante a noite, madrugada, ficava com as telas compartilhadas de todo mundo e trabalhando em conjunto ali. Então, assim, na minha perspectiva, eu acho que, e no que a gente usa, na nossa experiência, o cloud, na resolução de problemas dentro do código, né, por exemplo, implementação, coisas assim, ele é muito melhor. Talvez aumentasse o número de artefatos. Você concorda? Assim? Então, aí eu entro numa questão enquanto a gente estava planejando o back-end. Por quê? Apesar de o Cloud Opus e o Sonnet serem modelos muito potentes, conforme você vai explicando para os modelos do Gemini, principalmente o High, o 3.1 High, ele consegue resolver os problemas, entretanto, vão surgir um pouquinho mais de artefatos que você vai resolvendo nas etapas. Por isso que quebrar em etapas e fazendo por partes acaba sendo eficiente. Você não faz com que ele esqueça de algumas partes e do nada crie coisas não relacionadas com o que você fez. Você pedindo para ele mostrar os erros e detalhar eles, você consegue ter uma previsão de o que você vai ter que modificar, pedir para ele modificar. Então, assim, os dois chegam num caminho parecido, mas a forma como eles trabalham é diferente. A gente conseguiria, sim, não usar o Opus ou o Sonnet para fazer o que a gente fez, só seria uma conversa um pouquinho mais longa. A forma como o Sonnet e o Opus funcionam também, por exemplo, às vezes eles vão te fazer um questionário naquela aba lateral do agente.
você quer usar tal biblioteca para fazer isso? Você marca. Aí embaixo vai ter outra caixinha falando, que cores você gostaria que fosse a interface? Então, assim, são coisas que se você disser para o Gemini, ele também faz. Mas de um modelo diferente. Tá. Eu estou achando interessante, né, maravilha. Eu tenho a impressão, e o Wallace levantou a mão, já estou passando para você, Wallace. Eu tenho a impressão que o Claude e esses dois modelos vão estar disponíveis por um grande tempo. Por quê? Tem uma coisa interessante, né, que a Anthropic, ela não tem a sua nuvem, né? O Gemini tem a sua nuvem, a nuvem da Google. A OpenAI, o ChatGPT, o Codex tem a nuvem lá da Microsoft, lá, o Azure. E a Anthropic parece que ela trabalha com todos. Então, a Anthropic, assim, e tem um pouco até um tempo atrás, as pessoas falavam muito dessa lógica circular, né? Um coloca dinheiro aqui, investe aqui, o outro empresta, é um negócio, uma confusão. Mas o interessante é que a Anthropic, certamente, ela usa os chips TPU da Google, então deve ter alguma negociação. E claro que, como vocês colocaram lá no começo, que realmente não tem almoço grátis, é claro que quanto mais pessoas usarem o anti-gravity e usar esses modelos de IA, você está contribuindo para treinar melhor. Você está gerando, na verdade, alguma coisa como reinforcement learning, você está gerando dados para eles, né? E eu vou passar para o Wallace, depois eu quero falar do que pode ser um sanduíche grátis aí. Maravilha. Wallace, o Gabriel está colocando algumas coisas aqui. Gabriel, depois se você quiser comentar o que você está colocando aqui no chat, maravilha. Wallace, vai lá. Oi, estava olhando o GitHub que o Gabriel mandou agora também, me perdi. Agradecer os meninos, né, pela apresentação, achei muito legal. Conheci o Antigravity, acho que vai fazer um pouquinho mais de um mês, né? E, solução incrível, assim. Só que ele limita a gente nos tokens, realmente. Aí eu tentei achar uma solução, instalei o Olhama na minha máquina, né? Tentei achar uma solução ali pelo Visual Studio, e eu não achei que funcionou tão bem quanto no Antigravity. No Visual Studio você precisa instalar uma extensão chamada Continue, Continuity, enfim. E aí ele abre um chat na qual ele entende melhor o contexto de vários códigos, né? Porque a IA do Visual Studio, ela entende, ela é mais ali para corrigir um único código, escrever um único código, né? Ela não pega tudo. Bom, uma das coisas que eu peguei também que eu fico usando essas IAs, eu tenho a impressão de que elas querem gastar todos os meus tokens. E aí, uma das coisas que eu fiquei fazendo era, eu pedia para baixar do GitHub e subir no GitHub as coisas, né? E aí, em vez de pedir para ele fazer, eu comecei a pedir para ele fazer tutorial para me indicar os comandos e aí eu fazer para ele gastar menos tokens. Uma coisa também que eu tentei fazer, que eu achei que foi uma boa prática, foi utilizar os modelos mais complexos, como o do Google Pro High, né? Para ele planejar, eu mandei o seguinte prompt, né? Eu quero determinada aplicação e você pode planejar essa aplicação para uma IA menor executar. Então, eu usava o Google Pro para ele fazer aquele documento que ele gera, né? De planos, e aí ele tinha vários cheques, vários passos pequenos. E eu entrava no mais simples, né, da Google, para poder pedir para ele executar. E aí eu achei que isso foi uma prática muito boa também, porque o mais simples conseguiu executar, ele não precisou pensar em todo o contexto, e quem fez o planejamento foi os modelos mais complexos, que recebem mais contexto. Aí fazer esses comentários. Faz super sentido. Você orquestrou um agente para ele orquestrar outro. Muito legal. Isso.
A gente, quando foi montar o nosso modelo, a gente recorreu muito fora do Antigravity, conversando com o Summit. Falando, queremos fazer isso, mas, por exemplo, a gente não tinha conhecimento de como que a gente ia ligar o banco que a gente gerava de CSVs com a parte do back-end trabalhar e entregar de volta. Então, ele foi explicando para a gente montou isso e foi dando de resposta. Óbvio, essa resposta que você encontrou acaba sendo muito mais eficiente se a gente põe em comparativo. Então, assim, nas próximas vezes, com certeza a gente vai usar esse método. Maravilha. O Matheus, vai lá. Olá, professor Laerte e Felipe, eu esqueci o nome do outro rapaz. Guilherme. Parabéns pela apresentação de vocês, tá? Achei muito bacana. Não conhecia o Antigravity, tá? Conhecia o Gemini. Primeiramente, uma pergunta bem básica, assim. Gostaria de perguntar a vocês se seria possível desenvolver tudo isso que vocês fizeram a partir do chat GPT e alguma ferramenta pertinente. Boa. Tá? Seria possível fazer algo do tipo? Se sim, se não? Tá, vamos pensando, tá? Vamos pensando enquanto... Eu acho que com 1 mês e meio de trabalho a mais, ou muito tempo a mais, talvez. Justamente por conta desse link de front-end, back-end, linkar tudo isso, porque a ferramenta, usando o chat GPT, você tinha que codar de alguma forma. A estrutura você coloca, a estrutura você linka uma coisa com a outra. Então, eu acho que talvez sim, mas demorando uma quantidade de tempo expressivas. Olha, Matheus, eu não esqueço de um momento onde a gente ia pedir as coisas e não declarava o que era variável que a gente queria mexer. Aí ele ficava fazendo mais perguntas em vez de fazer o que a gente queria. Tipo, você quer trabalhar com o que nesse dado que você quer inserir na parte visual, no front-end? Então, assim, se você definir muito bem as variáveis que você quer, de entrada e saída, e trabalhar de forma separada, você montando, óbvio, o modelo do que é o back-end e o front-end de forma separada dentro do ChatGPT, vai demorar um pouco, mas você vai chegar no resultado. E como não são só um arquivo ou dois, tem também, no caso, para subir para o GitHub os requirements, né? A lista de bibliotecas que ele vai baixar. Se você quiser subir também, você tem um arquivo que é para detalhar o projeto, subir para o GitHub no caso. Alguma alteração que você fizer no back-end que vai pegar o dado e devolver, você tem que explicar depois como que ele vai devolver para o script que você montar no front-end. Então, assim, dá para fazer, mas é igual o Felipe falou. Vai demorar um tempo a mais. E aí você tem que verificar os erros, ir no terminal, falar para ele resolver. Por isso, no terminal eu falo chat com o ChatGPT. Dentro do Antigravity, ele vai resolvendo e procurando os problemas no terminal também. Eu gosto muito de usar Linux. Sim, eu não sou um programador, então eu acabei mexendo muito no terminal. Eu ficava analisando as respostas que ele fazia e como ele fazia para procurar dentro do Antigravity. Ele, você aceita rodar esse comando para verificar, por exemplo, que porta que ele está usando para, no caso, a gente subir para o navegador e carregar o HTML, que é o arquivo de front-end. Aí você aceita ou rejeita e ele vai te dando alternativas de como resolver ele dentro do Antigravity. Agora você vai ter que ficar exportando essas respostas para o GPT e pedir para ele ir modificando para você ou modificar na mão. Mas dá. Cara, interessante, tá? Obrigado pela resposta. Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer mais algumas perguntas, tá? Posso? Não, claro. E depois eu gostaria que o Gabriel comentasse sobre esses links aqui para o GitHub, né? Alguma coisa que ele construiu aqui. Mas vai lá, Matheus. Isso. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho do potencial desse método que vocês desenvolveram, assim, possíveis aplicações. Vamos colocar aqui um caso concreto. Por exemplo,
no caso da degradação de pastagens, por exemplo, quem seria o ponto A, quem seria o ponto B? Seria uma simples comparação? Seria como se fosse um tipo de classificação, tá? Que você olha para o ponto A, compara com o ponto B. Como é que seria isso? Eu vou tentar responder, porque a gente está muito envolvido com isso, e é um pouco... mas, rapidamente, Matheus, nós aqui no LAPIG, nós temos, como eu comentei, milhares de amostras. Nós temos amostras de pastagens em diferentes condições, com diferentes níveis de degradação, tipos de degradação. Então, qual é a ideia por detrás desse projeto, que só está hoje aqui, é quase que a partida, o chute inicial. A gente vai... A expectativa e a ideia é que a gente consiga realmente desenvolver um software que nos permita comparar amostras. Tá? Então, nós temos, e ainda ontem eu comentava que as nossas amostras, elas são geradas a partir de processos de interpretação visual. Né? Eu tenho um intérprete olhando imagem, eu tenho, às vezes, 3 intérpretes olhando o mesmo ponto na imagem para a gente poder chegar a um consenso sobre qual seria a melhor atribuição de uma amostra. Então, nós não queremos substituir o intérprete, mas nós queremos poder comparar amostras. Quer dizer, uma vez que eu tenho uma amostra inspecionada visualmente, a gente vai continuar fazendo esse trabalho de inspeção visual de amostras. Mas a ideia é que, se eu puder usar esses métodos automatizados, comparar amostras que eu sei que estão em uma determinada condição corresponde a um determinado tipo de pastagem, nível de degradação, tipo de degradação, eu vou agora pegar uma outra amostra qualquer e analisar quão próxima essa amostra está daquela referência. O que eu quero? Onde que a gente quer chegar com tudo isso? A gente quer fazer uma espécie de data augmentation. Tá? Eu quero não 64 mil amostras que a gente hoje usa para classificar pastagens do Brasil. Talvez a gente quer 200 mil amostras. Agora, e nós estamos começando nisso, Matheus, por isso que eu também não quero entrar muito nisso, e vou ter maior satisfação de conversar com você, e a gente vai estar... realmente a gente quer continuar com essa ideia de desenvolvimento. Tem um dado de sensoriamento remoto muito poderoso, que é o embedding, né, da Google, o Alpha Earth Embedding. E que é um dado que promete entregar muita coisa, a gente não sabe exatamente o quanto que ele entrega, mas, rapidamente, para cada amostra de referência que eu tenho, uma amostra de muito, muito boa qualidade, eu sei... Só um minutinho. Cris, eu estou terminando aqui uma explicação, eu já te ligo aí. Desculpa, minha esposa ligou 2 vezes, eu não sei se está presa no trânsito. Desculpa. Uma amostra para a qual eu tenho uma referência muito bem definida, eu tenho um embedding associado a ela, um embedding da Google. Agora, imagina uma amostra que esteja próxima a ela. Eu estou trabalhando dentro de uma mesma ecorregião, dentro de um mesmo domínio edafoclimático, em termos de solo, de clima. Se eu pegar uma outra amostra qualquer de pastagem, ou pastagem é o nosso interesse imediato no nosso grupo, quão distante esses embeddings estão? Essa distância sendo aquela distância angular. Então, tem muita coisa para acontecer e vai ser uma satisfação compartilhar esses resultados. Eu espero que, no final desse semestre, o nosso último café com bolo do semestre seja mostrar um software completo. Nós estamos muito ambiciosos e eu acho que tem coisas aí muito interessantes para serem desenvolvidas.
Eu não sei se o Gabriel gostaria de comentar sobre os códigos, os links de GitHub que ele compartilhou. Gabriel ainda está por aqui? Sim. Gabriel, Não foi o... satisfação tê-lo aqui. Opa, tudo bem? Boa noite, sou o Gabriel. Eu compartilhei um link no GitHub que é uma skill. Não foi eu quem desenvolvi a skill, mas eu estou utilizando ela há um tempo já. Então ela é uma skill chamada TLC Spec Driven, que eu vi que no começo da palestra vocês falaram sobre esse paradigma Spec Driven. Então existe uma skill já feita para uma equipe grande, assim, desenvolvedores, que é justamente isso, né? Ele delimita 4 fluxos, né? De você especificar, fazer o design, enviar uma tarefa e executar a tarefa. Então, ele é uma skill que você instala no seu Codex, no seu Cloud, seja qual for, e ele vai seguir esse paradigma, né, de TLC Spec Driven. Então, era só isso, assim, para compartilhar essa skill que eu estou gostando bastante de usar. Maravilha. Obrigado por compartilhar, Gabriel. Muito obrigado. Essa é a ideia, gente. Eu acho que nós estamos aqui caminhando aqui para o encerramento, tentando manter o nosso café com bolo nesse intervalo de 1 hora. Eu queria rapidamente dizer que o desenvolvimento da IA, obviamente, está muito acelerado. A gente está falando de IA e fazer desse café com bolo toda semana. Tivemos isso no semestre passado, porque eu fico muito preocupado de perceber a velocidade do desenvolvimento desses modelos. Nós estamos vivendo um tempo em que, literalmente, toda semana nós temos uma grande novidade. E eu acho que a universidade, esse ambiente acadêmico, é o lugar para a gente fazer essas discussões, claro, convidando todos que tiverem interesse em participar. Pessoas de empresas, de outras universidades, de iniciativas privadas, públicas, etc. Eu diria que a IA está caminhando no sentido da gente ter cada vez mais memória, mais persistente, maior capacidade de planejamento e maior capacidade de reasoning. Então, eu acho que essa questão do anti-gravity que vocês apresentaram, é claro que eu fiquei com a pulga, né? O título lá do seminário é quando que vale a pena utilizar? Eu entendi, quando o Felipe falou, né, e o Matheus perguntou, será que eu conseguiria fazer tudo isso lá no chat GPT? Aí o Felipe, olha, se a gente tiver 1 mês, faz. Então, eu estou entendendo que o anti-gravity, ele serve, obviamente, para tarefas que envolvem coding num nível mais complexo e que exige um nível maior de orquestração. Então, o que Guilherme e Felipe apresentaram envolve back-end, desenvolvimento de back-end, de front-end. Então, esse nível de complexidade, eu estou entendendo que a gente vai continuar usando o ChatGPT, o Gemini, lá, o chatbot, lá, né, a janelinha do chatbot, para escrever um script. Eu preciso rapidamente acessar uma imagem no Google Earth Engine. Continua sendo maravilhoso, cada vez mais as pessoas estão utilizando o Claude, o Sonnet 4.6, o Opus 4.6, mas quando você precisa de tarefas mais complexas envolvendo coding, né? Quase que um desenvolvimento, quase não, um desenvolvimento de um software, a gente vai estar usando um ambiente de desenvolvimento do tipo anti-gravity. O Gabriel colocou aqui, na minha opinião, vale a pena usar o anti-gravity se não tiver verba para pagar o Claude Codex. Tá certo, porque ainda você tem acesso ao Claude. Você fala o Claude Codex? Não, né? O GPT Codex, né? Chat GPT Codex. Cloud Code. Cloud Code, tá. Maravilha. E uma outra coisa que eu ia comentar, eu acho que aí o Wallace está aproveitando aqui também para compartilhar mais uma impressão, né? É que o anti-gravity é uma solução ótima, que está aí para a programação, assim como o notebook LM está para o estudo, pesquisa. Com certeza. Maravilha. O Sonnet, Vinícius está comentando. Eu tenho usado o Sonnet, não tanto quanto eu gostaria, mas em alguns momentos eu tenho usado bastante, e realmente ele é gratuito, né, Vinícius? E está realmente fantástico, está
Às vezes, a gente vendo essas entrevistas, esses podcasts, o Sonnet está aproximando o Opus, né? Uma coisa interessante. E é interessante que o Wallace comentou aqui sobre o notebook LM. Eu uso muito o notebook LM e eu estou percebendo o seguinte: o notebook LM está ficando cada vez melhor, cada vez mais fascinante e, ao mesmo tempo, cada vez um pouquinho mais difícil de usar. Eu tenho tido mais, está demorando mais para fazer as coisas, as tarefas que eu quero que ele faça, tenho tido alguns erros e tenho tido limitações. Eu gosto muito de gerar apresentações dos artigos que a gente acessa, etc. Então, nos últimos dias, eu incomodei uma porção de gente pedindo para gerar apresentações para mim, porque eu descobri que o notebook LM, para mim, ele me permite fazer 3 apresentações por dia, o que não é muito verdade, porque eu fiquei 2 dias sem poder fazer apresentações. Então, o que está acontecendo, gente? Essa dificuldade de usar essas ferramentas é o sinal mais contundente que a gente tem de que a IA não está se tornando uma realidade, já se tornou uma realidade, está sendo muito usada e ainda, né, os investimentos que a gente ouve falar em torno da IA são brutais, né? Qualquer coisa pequena é 30 bilhões de dólares. E claro que esses investimentos, que eles chamam lá em CAPEX, né, o CAPEX, o capital, eles ainda não são pagos, e tem muito investimento circular, sim, como o Claude, a Anthropic, que é concorrente do Google DeepMind, mas ela tem uma parceria com a Google, então tem essas coisas também circulares. Mas o que eu queria comentar aqui é que o sucesso da IA, a revolução, que a gente chama de revolução da IA, mais recente, né? IA é alguma coisa que vem, né, década de 50, 60, 70, tem os seus altos e baixos, e essa revolução, esse momento que a gente está vivendo, ele veio, de fato, para ficar, a coisa só vai avançar e cada vez mais rápido. E a gente ainda lida muito com a IA, pensando nos Large Language Models, pensando em textos, e aí é interessante, né? Quem usava a IA, quem começou a usar a IA há 1 ano, 2 anos atrás, para escrever um script, sabe como era difícil a quantidade de erros, de alucinações. E hoje, você pede, por exemplo, para o Sonnet, né, que o Vinícius colocou aqui, para escrever um script até alguma coisa relativamente complexa, e a coisa acerta de primeira. Então, obviamente, porque se a gente pensar que a IA ela conseguiu entender a estrutura dos tokens num texto, mais ainda num código que é estruturado. E vocês que estão fazendo esses códigos, gerando scripts, nós estamos, e eu também, nós estamos, na verdade, alimentando isso de alguma forma, seja para treinamento, seja para reinforcement learning, etc. Eu queria, para concluir mesmo, e eu falei tanto do sanduíche, é interessante que ontem eu estava conversando com o Leandro Parente, lá da OpenGeoHub, e aí eu falei, olha, amanhã o seminário é sobre anti-gravity, o pessoal aqui está super animado, e aí o Leandro me falou, ele colocou outro dia no grupo de Deep Learning, e eu vi que ninguém prestou muita atenção, mas ele está usando uma coisa chamada PI, tá? Como se fosse um PI, um PI, que é um orquestrador de agentes. Sim, justamente. O PI é um orquestrador de agente minimalista. Olha que coisa, até o Vinícius colocou aqui a questão de artista. O PI é um agente minimalista. Então, significa que ele, à medida que você vai dando tarefas para ele, ele vai criando outros agentes. É um pouco aquilo que o Gabriel compartilhou. E o PI, o Leandro está usando o PI acessando os modelos na máquina dele, o Llama, por exemplo. Tá? Então, e a boa notícia é que no dia 9 de abril, a quinta-feira, a gente vai pular acho que 2 ou 3 de abril, que é aquela quinta-feira, véspera do feriado da Sexta-feira da Paixão. No dia 9 de abril,
o Leandro vai apresentar o Pi para a gente. E eu acho que vai ser um sucesso. Tá? E, por fim, tem tanta coisa acontecendo. Na semana que vem, o Marcos vai apresentar sobre Perplexity Computer. O Marcos Cardoso, que apresentou há uns meses atrás sobre agentes. E o Perplexity Computer é um negócio interessante. Há um mês atrás, cerca de um mês atrás, o mundo ficou assombrado com um modelo, um agente local na sua máquina chamado OpenClaw, que, inclusive, foi criado, o OpenClaw foi criado com o Pi. O austríaco que criou essa revolução, essa coisa que balançou o mundo, criou o OpenClaw no Pi. E é interessante que essa semana estava lá o CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, naquela feira, naquele evento que eles fazem uma vez por ano, apresentando as novidades da NVIDIA, e uma das coisas que ele estava falando era sobre o OpenClaw, porque foi realmente uma coisa disruptiva, feita no Pi. Negócio interessante isso. E agora, o que aconteceu? O OpenClaw foi comprado pela OpenAI, mas todo mundo ficou muito inseguro, né? Dizem que a Apple vendeu muitos computadores porque todo mundo ficava inseguro de colocar um agente dentro da sua máquina. E aí a Perplexity lançou o Perplexity Computer, que é um agente que vai cuidar, é um agente que trabalha tanto na sua máquina quanto em nuvem para gerenciar suas atividades, responder os seus e-mails, ler os seus e-mails, etc., etc., mas com a segurança, né, da Perplexity. Então, o Marcos vai estar apresentando isso para a gente na semana que vem, quinta-feira, às 5 horas da tarde. Gente, a IA veio para ficar e a gente precisa falar muito disso. Eu fico sempre preocupado, tenho falado da minha preocupação. Eu acho que a gente está discutindo muito pouco sobre IA na universidade, no meio acadêmico, e eu acho que nós temos que trazer essa realidade para a sala de aula, exigir mais dos nossos alunos, dos nossos mestrandos, doutorandos, porque nós temos agora uma grande máquina, uma máquina maravilhosa de fazer ferramentas. Então, obviamente, que a gente vai ter que exigir mais, né? E IA não é só chat GPT para escrever algumas coisas. É isso aí, Gabriel. TI. Eu não vou colocar aqui os links, Gabriel, porque eu quero que você venha no dia 9. Tá? Gente, um abraço. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço, tchau.